prejudicado, né? Ninguém vai sair aí para trás. Então é isso. Bom dia novamente, agora na gravação. Hoje nós vamos começar a ver tensão de cisalhamento, tá? A gente já viu uma definição mais simples de tensão de cisalhamento, tanto que a gente vai repetir ela aqui, mas a gente vai ver finalmente para que serve o momento estático e o momento de inércia que a gente passou esse terceiro bimestre inteiro calculando. Onde é que a gente aplica isso? A gente aplica isso nas duas matérias finais dessa disciplina, que são a tensão de cisalhamento, um pouco diferente do que a gente viu no semestre passado, e as flexões, flexão simples, que a gente já começa semana que vem, e flexão composta, né? A gente acha que vê esse ano ainda flexão simples, um exemplo, ou pelo menos um exemplo mais curtinho de flexão simples, e volta o ano que vem, ainda nesse ano letivo, mas já o ano que vem, falando de mais um exercício de flexão simples e fecha a disciplina com flexão composta, tá? Na verdade, a gente vai continuar estudando o que a gente estudou no começo do ano, a barra. Mas se vocês forçarem a memória, não precisa forçar muito também, porque eu vou mostrar de novo, a gente estudou as forças que atuavam na barra, as forças e os momentos, e chamou isso de esforços. E como eles estavam solicitando a barra, eles eram esforços solicitantes, tá? Agora a gente vai usar esses esforços para calcular tensão de cisalhamento e tensão normal. A flexão vai gerar tensões normais, tá? E cisalhamento também. Só que o cisalhamento tem uma origem muito específica e muito fácil de identificar, e é justamente dela que a gente vai falar hoje, tá? Da origem da tensão de cisalhamento. Vamos lá, então. Então, desenhei já uma barra aí. Eu estava xingando porque para mim aparece uma barra aqui, ó, apresentando não sei o que, aí no vídeo não sai, né? Eu pareço tonto, não sei se para vocês aparece aí xingando, tem uma barra, quem viu, não sei o que, aí eu estava reassistindo uma aula que eu mesmo gravei e no vídeo não tem nada, né? Tô xingando à toa, mas para mim aparece, agora acabou de sumir, não sei se aparece para vocês. Então nós vamos fazer uma revisão aí, tensões normal e de cisalhamento, e vamos desenhar a nossa antiga amiga, a barra. Só que uma coisa que eu sei que eu repeti milhares de vezes, não sei se chegou a milhares, mas centenas com certeza, ao longo do terceiro bimestre, é que a gente estava calculando o momento de inércia, e na última aula o estático também, numa fatia da barra. É como se a barra inteira, né, fosse aquele, já vai aparecer o desenho dela aqui do lado, fosse a mussarela que fica no mercado, e cada fatia, depois da mussarela fatiada, fossem as áreas nas quais a gente estava calculando o momento estático e o momento de inércia. É óbvio que na prática a gente não vai fatiar a barra, tá? Mas a gente consegue compreender que a barra nada mais é do que um empilhado de várias áreas. Então já destaquei essa área aqui, porque é óbvio que ela vai entrar no cálculo. E fiz essa coisinha aqui para vocês saberem que a barra continua, mas eu só quis desenhar ela até certo ponto. Então, a gente desenhava a barra assim, deitada. Aqui nessa aula, vocês vão ver por quê. Na verdade, é para ficar maior, para dar mais destaque à área, e a gente não tem que ficar olhando assim de lado, a gente poder olhar de cima. Eu desenhei a área que interessa aqui. Na verdade, verdadeira, a gente desenhava a barra assim, né? Como uma linha. E aí podemos desenhar ela um pouco mais realista agora, nesse final da matéria, seja com cores ou sem cores, tá? A ideia é que a barra é um prisma. O que é um prisma? É uma forma geométrica, tá? Que a área se repete ao longo dela toda. Nem todas as barras que nós vamos mexer aqui são exatamente prismáticas, tá? Mas o prisma é um exemplo mais simples, então vamos falar do prisma, certo? Eu não tenho nenhuma caixinha aqui. Bom, tenho caixinha no meu celular, ó. Ela é como se fosse um prisma. Por quê? Porque ela é um retângulo aqui, ó, embaixo, e esse retângulo se repete ao longo de uma altura e forma o que a gente chama de prisma, tá? Assim como aqui é um prisma de base quadrangular, né, ou de base que é um quadrilátero, na verdade, como é 20-20 nesse exemplo, é exatamente o quadrado, poderia fazer um prisma triangular, ó. Eu tenho um triângulo que é a base, ela se repete ao longo de uma dada direção, e em qualquer lugar que você pegar, vai ser sempre um triângulo. Essa é a ideia de prisma, tá? É uma figura 3D, que é como se fosse figuras iguais empilhadas. Uma pilha de folha de sulfite pode ser considerado um prisma, vamos dizer assim, já fatiado, ó.
você tem aqui uma pilha de folhas de sulfites, e o saco que eu rasguei, que eu fui tirar elas. Isso daqui é um prisma também. É uma altura bem menor que da minha barra, né? A minha barra tem a dimensão, vamos dizer assim, o comprimento muito maior que a área, né? Essa aqui não tem um comprimento muito grande, eu precisaria empilhar, que tem 200, aqui tem poucas folhas, acho que tinha 500 no pacote, mas eu precisaria empilhar, sei lá, 4.000, 5.000 folhas para começar a ficar parecido com aquilo ali, né? Claro que no Prisma não é igual o pacote de folha de sulfite, que elas estão todas separadinhas, no Prisma tá tudo grudado, formando uma coisa contínua, tá? Então, essa aqui, na verdade, é a barra, que a gente simplificava por um risco. Eu falava, André, mas não era assim, não era desse jeito mesmo. Era assim, ó. Tá vendo? Agora você reconheceu esse desenho? Lembrou com desgosto do começo para o meio da disciplina, né? A gente tinha as forças, às vezes era uma força vertical pontual, às vezes era uma carga distribuída, aí tinha de vez em quando também forças horizontais. O André sacaneava, às vezes, e punha essa força aqui torta, né? Então, quer dizer, mas o ponto era o seguinte, a gente tinha os apoios aí fixo, imóvel, estava engastado. Esse risco que a gente fazia era isso. Ou sem cores, isso. Ou se eu quisesse complicar um pouquinho mais, triangular, tá? O risco, na verdade, ele tinha aí as suas dimensões. Então, essa área que eu pintei ali, vou até usar a mesma cor, é essa área aqui, ó. Essa área aqui, ou ali embaixo que está sem cor, então vai ficar um desenho mais parecido, era essa área aqui, ó. Eu só virei a barra para a gente compreender um pouco melhor a situação e a aula, tá? E aí, pessoal, 2 comentários rápidos, ó. É claro que não precisa ser nos cálculos que a gente vai fazer mais para frente, não precisa ser exatamente essa área de fora, não. A gente vai aprender a calcular em qualquer que for a distância, qualquer que for a seção transversal, o que a gente chama de fatia, se essa barra azul inteira é uma mussarela, a fatia são todas as seções transversais. Então, o jeito formal, se vocês pulsarem aí nos slides que eu mandei ao longo do ano, de definir o que é uma barra prismática, é quando a seção transversal, ou melhor, quando o momento, o centroide não muda ao longo das seções transversais. Na época, vocês devem ter lido isso e falado, que loucura é essa, né? Agora, vocês já têm um pouco mais de condições de entender. Se a seção transversal não muda, então o centroide, o centro geométrico da seção transversal, também não muda ao longo de toda a barra, tá? E essa definição vai um pouco além. A seção transversal pode mudar e o centroide se manter. Se ela ficar vazada, por exemplo, mas mantiver aí as dimensões, tá? Mas não vamos complicar, não. Vamos numa inteira fechada, mais simples. A gente calculou, lá no começo do ano, 2 esforços. Um esforço horizontal, que estava saindo ou entrando na barra, independente de onde era, porque não sei se vocês lembram, tinha mais uma coisa para encher o nosso saco. A gente fazia cortes. A gente fazia cortes. Então, muitas vezes, era no corte ou durante o corte, na extremidade do corte. Tá, aqui vamos simplificar. Vamos fazer aqui, saindo ali na superfície mesmo, porque é o mesmo, esse desenho que está aqui do lado esquerdo, é a mesma barra, eu só virei. Só ampliei e ela está deitada aqui, virei ela em pé, só para facilitar a visualização na lousa seguinte, na hora de fazer as contas. Então, a gente tinha a força horizontal, que era a força normal. E como o próprio nome dela diz, nós vamos ver nas aulas seguintes, que ela dá origem à tensão normal, que a gente usa a letra grega sigma para representar a tensão normal, tá? Não vou nem escrever o que é a letra grega sigma hoje, deixa isso para aula de tensão normal. Eu vou querer mudar a cor depois, então eu vou sair aqui e vou escrever para vocês a outra tensão que a gente gera. Porque tinha uma outra natureza de força que a gente calculava. Tinha a força normal, que era assim, e tinha a força cortante, ó, que era a força vertical. Que em um seminário, alguém até falou para mim, eu acho que foi o Guilherme, não sei se o Guilherme está aí, ou eu nem se eu estou enganado, mas a força cortante, muita gente, ele falou, ó, muita gente chama a força cortante de quê? Você chama de V. Eu chamo ela de V porque ela é vertical, tá? E porque a apostila que eu acompanho, que é do professor do UFSCar, que eu usei quando eu fui aluno dessa disciplina, era horrível, né? Sempre conto isso pro pessoal, essa disciplina era uma das que eu menos gostava durante a faculdade e tal, e aí eu terminei o mestrado, fui dar aula numa faculdade particular, foi essa disciplina que me deram para dar. Cheguei aqui no Cefet, fiquei pouquíssimos meses, começou 2020, veio a pandemia, essa disciplina que me deram para dar. Hoje em dia, a disciplina que eu mais gosto. Por quê?
que é para o segundo ano. Então, você já tem uma base boa de matemática, dá para a gente ir mais rápido em alguns... Esqueci de pôr o negócio todo. Para a gente ir mais rápido em algumas questões. E é assim, ao contrário de tecnologia dos materiais, por exemplo, que tem muita coisa que é... Fala o português, claro, é decoreba, né? Fluxo de processo e tal. Aqui é mais direto, é um raciocínio matemático, é um raciocínio geométrico, ou é ou não é, não tem meio termo. Como aluno é complicado, eu sei, porque as contas são muito chatas, né? Então, mesmo usando calculadora, é complicado. No entanto, isso vai ajudar vocês, vai dar uma base de exatas, porque vocês vão ficar mais rápido em calcular área, identificar ponto em gráfico, né? E vai ter sua vantagem também o sofrimento. Mas, enfim, nos esforços solicitantes, nós tínhamos duas forças. A força normal, que ela era paralela à dimensão mais comprida da barra, ó, não foi à toa que eu pus esse troço aqui no meio, não foi para poluir o slide, foi para vocês lembrarem que esse risco é uma simplificação de algo parecido com isso, se eu quiser fazer colorido, ou de algo parecido com isso, se eu quiser fazer sem cores, e as duas forças que a gente tirava, olha só, aqui tá, e a gente já viu esse conceito, hein? Aqui tá perpendicular à área, a força normal, gera tensão normal. Aqui tá paralela à área, e a força cortante, né, porque ela está como se fosse cortando, está na direção do corte, ó, que a gente fazia, ela dá origem à tensão de cisalhamento, que a gente representa pela letra grega tal. Esse conceitinho aí de área paralela, força paralela à área gera tensão normal e força perpendicular à área não, desculpa, falei errado. Força paralela à área gera tensão de cisalhamento e força perpendicular à área gera tensão normal. Esse conceitinho a gente já viu. A gente já falou, ó, se eu tenho uma área verde aqui, tem uma força paralela, que é, né, verde porque eu achei em verde, tá? É uma força paralela aqui, essa força gera uma tensão de cisalhamento. Se eu tenho uma força normal, ou seja, perpendicular a essa área, ela gera, tensão normal. A gente já falou isso. Isso aqui é uma revisão, que agora nós vamos calcular. Vocês vão ver que de um outro modo, começando aí pela cortante. É a cortante que gera tensão de cisalhamento. A aula de hoje é sobre o quê? Tensão de cisalhamento. Só que a gente vai envolver no cálculo QX, momento de inércia, QI e X, momento estático e momento de inércia, tá? Mas hoje, só o cisalhamento. Na semana que vem, flexão vai envolver tensões normais. Vocês vão ver que não é só a força normal que gera tensão normal. Existe um terceiro esforço solicitante, que vocês puxarem na memória aí, vocês vão lembrar quem é ele. Ele também gera tensão normal, mas agora não vale a pena eu falar dele, tá? Deixa esse outro esforço para a semana que vem. Mas o ponto é esse. Força cortante é paralela à área da seção transversal, a todas, né? Nós vamos começar a discussão ainda mais externa, saindo aqui. A força cortante, então, vai gerar tensão de cisalhamento, é paralela à área. Força paralela a uma dada área gera nessa área tensão de cisalhamento. Força perpendicular a uma dada área gera nessa área tensão normal. Então, ó, a força normal, como o próprio nome diz, ela é perpendicular à área, então ela gera tensão normal. A força cortante é paralela à área gera tensão de cisalhamento. Então é isso, você tem uma dada área, quer saber que tipo de tensão aquela área vai sofrer. Depende da direção que está a força. Se a força estiver perpendicular àquela área, entrando ou saindo daquela área, né, igual o Nzinho aqui, vai gerar tensão normal. Se estiver paralela, se estiver na mesma direção em que aquela área está distribuída, vai gerar tensão de cisalhamento. E se não tiver nenhum dos dois, André, nem paralela, nem perpendicular? É o que nós vamos ver, ó. Eu já dei um exercício, inclusive, parecido com esse, lá no começo do ano. Eu sei que provavelmente vocês não lembram, por isso que está aqui. Não sei se vocês perceberam, eu peguei a mesma figura, só diminuí ela um pouquinho para caberem os cálculos, tá? E adicionei uma força de 30 kN, que não está nem perpendicular e nem paralela. E agora? Que força que ela gera? Já deu spoiler aí, porque eu já deixei escrito, né? Força cisalhante, força normal. Falando em spoiler, eu quero ver como é que eu vou entrar no Instagram em dezembro, que eu ainda vou estar aqui em Nepomuceno, depois que estrear o Homem-Aranha, e não vou ver spoiler. Depois eu quero ver se eu consigo um tempinho para assistir esse filme. Um tempinho vaga, né? Que a galera tá piradaça de comprar na pré-estreia e não sei o quê. Vai pra lá, vai assistir. Não, vou nada. Vou para casa dos meus pais em Araraquara, que tem cinema bom. Eu nunca fui no cinema de Lavras, mas o pessoal falou que é ruim, eu acreditei.
É Ou que que eu a vou... gente tem mais. É. Sim, é o mais próximo nosso, é. Mas não, eu não vou não. Eu vou esperar, já vou ter que viajar no fim do ano, que eu vou para casa dos meus pais no Natal e tal, né? Ah, não, eu não vou não. Mentira, eu vou para casa da minha mulher no Natal. Então eu só vou para casa dos meus pais depois do Natal. Com certeza vou ver spoiler no Instagram. Melhor eu me conformar. Aí, pessoal, como é que faz aí essa voltando ao assunto, né? Para eu calcular esse, que eu não tenho nem a força normal e nem a força cisalhante, né? Perdão, eu nomeei aí, eu mesmo me induzi. Eu não tenho nem uma força paralela à área, que ela seria uma força cisalhante, nem uma força perpendicular à área, que ela seria uma força normal. Toda força que tiver oblíqua, ou seja, traduzindo, torta, ela vai gerar os dois. Porque lembra que a gente falou, ó, sempre que uma força estiver fora dos eixos, ela vai ter componentes nos dois eixos. Então, essa força aí amarela de 30 quilonewtons tem uma componente aqui e tem uma outra componente. Esse azul não apareceu muito, vamos fazer de vermelho. E tem uma outra componente aqui, ó. Toda força que é torta tem uma componente em duas direções. Você vai falar assim, André, mas você inventou essas duas direções. Esse tracejado não estava aí antes. Inventei porque são as direções que me interessam. O tanto da carga que vai estar fazendo força na perpendicular é a carga, é a quantidade de carga que vai gerar minha força normal. O tanto da carga que estiver fazendo força na direção paralela é o que vai gerar minha força solicitante. Então, o que me interessa são essas duas direções. Por isso que eu coloquei os eixos dessas duas direções. Vou tirar as flechinhas, porque ficou feio, tá? Mas é isso. Eu comecei um assunto, aí eu fico chateado, fico pensando. Mas o João Tadeu, não sei se o cinema de Lavras é ruim ou não. Falei zoando, viu? Mas eu não vou até lá não, porque eu já vou ter que viajar. E no começo, ainda mais esses filmes muito assim, é muito lotado e tal. Então eu prefiro ver uns spoilers, depois assistir com mais calma. Também num lugar que o deslocamento é mais fácil, né? Agora, eu nunca fui no cinema de Lavras, não sei se é ruim ou não. Me contaram, eu acreditei. Mas realmente, é o mais perto da gente, né? É uma pena que o pessoal não valorize muito no Brasil essas coisas, né? Cinema, teatro, enfim. Outro dia eu fui cortar o cabelo aqui, né? O rapaz ali, o Cassinho, o cabeleireiro, ele falou para mim que na época que estava começando o cinema no Brasil, Nepomuceno, mesmo sendo pequenininha, era uma das poucas cidades que tinham cinema. E aí durou alguns anos o cinema e tal, e depois fechou, né? É complicado isso aí. Hoje, se você não tem um shopping, parece que você não tem um cinema mais chique, né? Muito ruim isso aí, né? Você atrelar a cultura simplesmente à cidade grande, a shopping, né? Fazer o quê, né? Mas é a vida. Vamos lá, só finalizando a conversa, deixar claro, né? Que não quis falar mal de nada, não, só puxar um assunto aí, caso a galera ainda não tenha acordado e não tenha ouvido. Mas é isso mesmo, é o mais próximo de nós, mas eu não sei como é, nunca fui no cinema aqui em Lavras. Enfim, é isso. Mas, pessoal, fora aí o assunto comentando, tem alguma outra coisa no chat? Beleza? Podemos continuar aí? Depois você me conta, João, se lá é bom, se é ruim, se é mentira, se pessoalmente fala que o cinema é ruim, é mentira, tá? Vamos lá então, pessoal. Mas primeiro tem que arrumar alguém pra ir, né? É verdade, bem pensado. Enfim, aí a gente tem, então, toda força que tiver perpendicular vai gerar tensão normal. Toda força que tiver paralela vai gerar tensão de cisalhamento. Se a força estiver torta, gera os dois. Porque ela vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. E a decomposição que a gente faz é sempre do mesmo jeito, tá? É sempre do mesmo jeito. Eu estava olhando aqui meu próprio desenho falando, putz, eu pus o ângulo a 45 graus, né? Não a 30. Primeiro que se eu pusesse a 30 certinho ia ficar mais apertado e ficar mais feio. Segundo, porque o desenho está em perspectiva, então justifica essas diferenças de ângulo aí. E terceiro, principal, você acredita no número que está escrito e não no que parece, sempre, tá? Em qualquer exercício da área de exatas. Bom, aí beleza, eu vou decompor. Então a força normal, né, vai estar relacionada aí, na verdade nem chamaria força normal, ok. Força cisalhante nem chamaria de força cisalhante, chamaria de força cortante, igual eu falei no slide anterior, mas eu simplifiquei aí pra gente, tá? Então eu vou chamar aqui, eita, tá, em preto não vai sair em cima do fundo preto, né? A força normal
ela vai ser esses 30 aí, quilonewtons, então 30, só que como é quilonewtons, na verdade é 30 mil newtons, vezes o quê? Pessoal, decompor forças não tem erro. Você vai multiplicar o valor da força pelo seno ou pelo cosseno. Você só tem que decidir qual é. Não inventa não, tá? A força tá torta, é o valor dela vezes um seno ou um cosseno. E aí como que eu decido qual dos dois? Ó, se eu deitar essa força em cima do 30, ou seja, nessa direção aqui, ó, ela vai estar apertando o ângulo, né? Tem ângulo nessa direção, eu tenho que amassar um ângulo. Então, com ângulo é cosseno. Então, a paralela aqui, ó, é com ângulo cosseno. Agora, se eu deixar essa força em pé nessa outra direção, não tem ângulo, eu não vou estar amassando o ângulo. Ah, mas tem um ângulo também, André. Sim, mas tem que pensar no ângulo dado, tá? Não pensa no outro, não. Se eu deixar em pé essa força aqui, não tem ângulo, então é sem ângulo. Pus no eixo, não amassei o ângulo, é porque não tinha ângulo, sem ângulo. Então, a componente vertical vai ser 30 mil vezes o seno de 30. Para a gente já aproveitar aí o raciocínio, a força cortante ou a força cisalhante também vai ser os 30 mil newtons. Poderia sim, já usei seno lá, então é cosseno aqui, certo? Mas eu vou explicar por que é cosseno aqui. De novo, hein? Olha só. Quando eu vou deitar, porque a cisaliante é a paralela à superfície, então eu vou ter que deitar esse vetor amarelo. Ao deitar, ó, eu vou amassar o vetor de 30. Amassei porque o ângulo estava ali, apertei, então o ângulo estava ali. Então é com ângulo, cosseno. Quando eu deixo essa força em pé, não tinha o ângulo estava na outra decomposição, na decomposição da força deitada. Na força em pé, sem ângulo. Então, ó, a perpendicular, nesse caso, né, porque isso pode variar dependendo de onde eu ponho o ângulo, a perpendicular é sem ângulo, multipliquei o valor da força pelo seno do ângulo dado. A paralela é com ângulo, multipliquei o valor da força pelo cosseno do ângulo dado, tá? Agora é só terminar de resolver. Se vocês consultarem aí a memória de vocês, ou aquela tabelinha lá de valores de seno e cosseno, quem não sabe musiquinha para gravar seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, dá um toque aí que eu passo um vídeo para vocês. Mas nessa altura do campeonato, eu acho que vocês já sabem que o seno de 30 é meio, certo? Isso é bom para você. Ah, eu posso usar calculadora no curso técnico. É verdade, pode. Mas eu sei que a maioria de vocês vai prestar Enem no ano que vem. Então, 30, 45, 60 é bom você saber o seno, o cosseno e a tangente, tá? Acho que a gente vai terminar a aula cedo. No final da aula eu ponho aí a tabelinha, a musiquinha. Imagino que vocês já saibam, mas não custa reforçar, tá? Multiplicar por meio é literalmente a mesma coisa que dividir por 2, ó, porque eu vou multiplicar o 30 mil por 1 e depois dividir por 2. Número por fração sempre multiplica, né, quando a gente vai fazer uma multiplicação de um número que não é fração por uma fração, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Então a gente acha aqui que a força normal, ó, é 15 mil newtons, tá? 15 mil newtons ou 15 kilonewtons. A força está oblíqua, então a componente dela, vamos dizer, a quantidade dela que provoca a carga aí realmente na direção normal, na direção perpendicular, é metade, porque foi multiplicado aí pelo seno de 30, foi decomposto, tá? Tensão, gente, não tem jeito, não importa qual é a tensão, é sempre força sobre área. Isso a gente já viu lá em tecnologia dos materiais. Lá, quando a gente viu propriedades mecânicas, no começo da disciplina, a gente até repetiu aqui o gráfico de tensão, deformação e definimos aí tensão como força sobre área. Mas essa letra sigma aqui, ó, essa letra aqui, precisa ser tensão de cisalhamento. Então, a força que eu vou dividir aqui pela área, necessariamente é a força normal. Sobre a área. Que área? Ué, a área é que essa força estiver perpendicular. A área eu já destaquei no começo do exercício aí para não ter erro. Então, esse cálculo aqui, ó, vai ser força sobre área. A área, já que eu converti a força para Newton, eu vou converter o valor da área para metro, mas já vou fazer direto, ó. 20 centímetros, para transformar em metro, tem que dividir por 100. Então, 20 centímetros é 0,2 metros. E como é 20 por 20 centímetros, é um quadrado, 0,2,02. Aí essa já é uma conta mais chatinha, mais quebradinha. Essa daí você pode fazer na calculadora sem dó, tá? Então, deixa eu só sair aqui, que depois eu vou querer mudar a cor, porque eu não tenho o cor-de-rosa aqui na... Deve ter um jeito de pôr, eu que não sei, né? Mas ele fica melhor que o vermelho em cima do fundo preto aqui dói a vista. Então depois eu vou mudar essa cor, por isso que eu tive que fechar a tela. Então resolvendo essa tela aí, 15 mil dividido por 0,04, né? Vai perder alguns zeros aí, daria para fazer de cabeça também, tá?
Mas isso aí pode fazer na calculadora. Quer dizer, vocês podem fazer todas, né? Mas se você quiser dar uma treinada aí, tem umas contas que eu sugiro, os valores que eu sugiro saber de cabeça. Então, 375 mil, tá? É a tensão normal. A força estava em Newton e a área em metro quadrado, ó, porque eu multipliquei uma unidade por metro por outra unidade por metro. Então, vai sair em Newton dividido por metro quadrado. A força estava em Newton, a área em metro quadrado, Newton por metro quadrado. Mas essa unidade tem um nome. Newton dividido por metro quadrado é chamado de Pascal, tá? Chamado de Pascal. Pessoal, decompôs a força, acabou. É só dividir força por área. Fala, André, então por que tem outra, uma aula, um negócio que você já deu? Então, o que acontece? Na verdade, a gente vai ver que desse cálculo aqui no cantinho, se couber ele aqui, vai sair a tensão de cisalhamento. Média. E agora a gente quer a tensão de cisalhamento numa dada linha da minha área. Calma que vocês vão entender nos próximos slides, porque é numa dada linha que eu calculo usando Q e X. Até aqui é revisão, ó. Revisão, tensões normais e de cisalhamento. Mas vamos terminar aí nossa revisão, tá? Então deixa eu copiar como é que tá aqui, senão eu vou ficar inventando muita linha e não vai caber. Ó, pessoal, se vocês baterem aí na calculadora, vamos fazer direto aqui, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então é só multiplicar 15 mil pela raiz de 3, vocês vão tirar esse número aqui, ó. 25.980,8, tá? Eu vou aproveitar que nós estamos no remoto e vou conferir, tá? Vocês podem bater aí na calculadora. 30 mil, que o cosseno é mais quebrado, vezes cosseno de 30, tá? Dá exatamente isso, 25.980,76, que eu arredondei para 8. Mas vocês também poderiam escrever 15 mil raiz de 3. Num exercício, deixa eu só fazer aqui, porque depois eu apago. Num exercício aí de um Enem, de uma coisa assim, que eu sei que a maioria de vocês vai prestar, 30 mil vezes o cosseno de 30 seria 30 mil vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Simplificou aqui, deu 15 mil, né? Simplificou com quem? Com 2. Então, vocês poderiam escrever 15 mil raiz de 3 sem problema nenhum, tá? 15 mil raiz de 3 estaria ótimo. Mas aqui no curso técnico a gente tem calculadora, certo? Então vamos direto aí, vamos bater direto na calculadora. Vai sair 25.980 newtons, tá? Porque já é 30 quilonewtons, já escrevi 30 mil para já converter para newton. Essa é, vamos dizer assim, a quantidade da minha carga, a quantidade não, né? Vamos dizer assim, a decomposição, a componente da minha carga que está paralela. Aqui a componente normal, que está perpendicular, né, que eu calculei aqui do lado, e essa aqui está paralela. Então, esses 30 kilonewtons, esses 30 mil newtons, geram 25.980 na vertical e 15 mil na horizontal. Ah, André, se somar as duas tem que dar 30? Se você somar as duas, você vai ver que passa de 40, tá? Porque você não está quebrando aí numa porcentagem, está quebrando o seno e cosseno. Eles somados não dão 1, é o quadrado deles que somado dá 1. Então, realmente, esse negócio, somar as duas dá 30? Não. Se você fizer um Pitágoras com as duas, né, aí realmente vai dar o 30. Elevar essa ao quadrado, somar com a outra ao quadrado, depois tirar a raiz, aí vai dar o 30. Senão, não, tá? Senão, não. Mas é isso, tá aí. FC igual 25.980,8. Agora, o que eu vou fazer? Se couber aqui, eu vou escrever FC é tensão... desculpa, errei. Assim como daquele jeito, agora eu vou calcular aqui nesse cantinho, a bateria do meu computador está acabando. O meu computador desliga sozinho no meio da aula e não quer nem saber. Então, ó, a gente vai ter aqui que a tensão de cisalhamento, como toda tensão, é força sobre área, tá? Mas para calcular a tensão de cisalhamento, não é qualquer força que você vai dividir pela área. É a força paralela à área, é a força cortante, que aqui eu chamei para ficar mais fácil de força cisalhante. Esse slide é só para relembrar isso. A força é perpendicular a uma área, divido ela por essa área, força normal. A força é paralela a uma área, divido ela por essa área, força cisalhante, tá? Perdão, tensão de cisalhamento. Tá? Força paralela dividida por uma dada área, força paralela a essa área dividida por uma dada área, tensão de cisalhamento. Força perpendicular a uma dada área dividida por essa área, tensão normal, tá? Então aqui o que a gente vai fazer é dividir 25.980,8 pela área aí da superfície, que é um quadrado, tá? É só elevar o lado ao quadrado ou simplesmente... Deixa eu pôr a vírgula aqui, ele não vai deixar, depois eu ponho a vírgula. Ou simplesmente lado vezes lado,
A vírgula que ele não me deixou pôr tá aqui, mas eu vou pôr ela lá no lugar. Então, ó. Não vou, né? Burrice que eu fiz, gente. Putz. Agora ele vai deixar pôr a vírgula. Então, quer dizer, o que a gente vai fazer aí é simplesmente dividir, né? 0,2 vezes 0,2, por quê? Porque eu já transformei em metro. 20 dividido por 100 dá 0,2, 0,2 vezes 0,2 vai dar essa área verde aqui. E a força a gente já calculou. Força dividido por área é a tensão, tá? Deixa eu só esconder esse negocinho aqui para eu terminar aí de escrever. Fazendo essa conta, que também aconselho fazer na calculadora, porque o número já ficou muito quebrado, a gente vai tirar daqui, ó, que a tensão de cisalhamento vale... que a tensão de cisalhamento vale 649519, 6495 mesmo? 649519,05. A força em Newton, novamente, ó, transformei 30 kN para 30 mil, então a força em Newton, a área em metro quadrado, Newton por metro quadrado é Pascal, tá? Pascal, beleza? Vou mudar essa cor aqui, que o vermelho fica muito gritante aí nesse fundo, tá? Eu consigo mexer só esse negócio aqui? Não, né? Não consigo, queria pôr ele um pouquinho mais para lá. Acabou ficando uma muito em cima da outra. Depois eu ponho, antes de mandar para vocês, tá? Esse cálculo aí da força normal, vou dar um jeito de chegar ele um pouquinho mais para a direita. Ficar mais bonitinho o slide, tá? Então essa é a ideia, gente. É só tensão, não importa se é de cisalhamento ou normal, é força sobre área. Só que de cisalhamento vai ser a força paralela à área dividida pela área. E a normal vai ser a força perpendicular à área dividida pela área. Só. Isso a gente já viu, tá? Tensão normal gerada pela força normal, a gente vai ver que é isso mesmo. Na aula de flexão, a gente vai calcular ela também. E vai calcular a tensão normal vinda de uma outra fonte aí, que agora eu não vou falar qual é, tá? O TEC é o terceiro esforço solicitante, mas não vou entrar nesse detalhe agora. E a tensão de cisalhamento, essa é a tensão de cisalhamento média em cima dessa área. Só que vou contar uma novidade para vocês. A tensão de cisalhamento, já que a força está nessa direção aqui, ó, nessa direção aqui, tá vendo? Acompanha o meu cursor. É na direção que seria horizontal aqui do plano da minha lousa, né, da minha tela. A tensão de cisalhamento vai variar linha a linha na outra direção. Ou melhor, seguindo essa mesma direção. Vou fazer, depois eu apago. Então, ó, como a tensão de cisalhamento está paralela a essa direção, se eu deitar a flecha amarela nessa direção, a força que gera a tensão de cisalhamento está nessa direção, a tensão de cisalhamento varia linha a linha nessa superfície aqui, ó. A gente já vai ver isso nos próximos slides. Portanto, esse valor calculado aqui é o valor médio, tá? É o valor médio. Beleza, pessoal? E como é que a gente calcula o valor preciso em cada linha? É isso que é a aula de hoje. Até agora foi só a revisão. André falou que ia ser rápido, já é 9h30. Ele falou que até agora é só revisão. Porque o assunto é muito rápido, a gente vai fazer um exercício do assunto, tá? Então vamos lá, ó, eu já deixei tudo pronto a lousa aqui. Tensão de cisalhamento em um ponto. Na verdade, a tensão de cisalhamento em uma linha, tá? Mas não é a média. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto, né? Esse é o assunto. Não é a tensão de cisalhamento em uma única linha. É sim a tensão... Perdão, não é a tensão de cisalhamento média, e sim uma tensão de cisalhamento específica, que você vai ter que localizar uma região na sua seção transversal. E essa tensão de cisalhamento, pessoal, eu não estou escrevendo mais o que é sigma e o que é tal, hein? Olha aqui, tá dado aqui, o tal vocês já sabem, é tensão de cisalhamento, por isso que é a força paralela por área. O sigma vocês já sabem, é tensão normal, por isso que é força perpendicular por área, hein? Já falei isso nas primeiras aulas, o tal é uma letra grega que no ensino médio os professores fazem ela assim, e no ensino superior os professores fazem ela assim. Por que que é assim? Não faço a menor ideia, mas é uma tendência que eu observei ao longo da minha vida. Como essa disciplina de mecânica tem uma pegada mais de ensino superior, eu uso essa. Mas se vocês quiserem usar essa, fiquem à vontade. Os dois são a representação, dá um monte de spoiler aí mesmo, azar. Os dois são a representação dessa letra grega aqui, ó, que digitada ela fica assim, ó. Olha o tal aqui, como é que ele é digitado, né? Nenhuma das duas... Sumir com esse monte de coisa. Nenhuma das duas parece, vamos dizer assim, a verdadeira. Vocês usem a que vocês quiserem. Eu gosto mais dessa
quando é ensino superior. Se eu estivesse dando aula de física pura, física de ensino médio, o assunto fosse trabalho, talvez eu usasse essa aqui, ó, como o pessoal usa para representar o trabalho na disciplina de física do ensino médio. Mas aqui a tensão normal eu gosto dessa grafia. São a mesma coisa, tá? Igual o π. O π você pode fazer, eu já falei isso inclusive para você, você pode fazer o π assim, na verdade isso tem mais cara de π maiúsculo, mas tem gente que usa esse negócio aqui para o π minúsculo também. Você pode fazer, eu faço ele assim, que eu acho que é mais parecido com o digitado. Você pode fazer um tio com 2 pezinhos reto, tá? Você pode fazer um negócio assim, ó, e aí dobrou aqui, na verdade esse é mais parecido com o digitado. Eu costumo fazer assim, tá? Eu costumo fazer assim. Então, tem várias maneiras de desenhar a mesma letra, vocês devem observar essa tendência aí nos professores, cada um gosta mais de um jeito, outro gosta mais de outro, mas enfim, eu vou representar aí a minha tensão de cisalhamento, certo? Pelo tal. E ela vai ser dada em um único ponto, na verdade em uma linha, por uma fração. Essa fração vai ser a força cortante vezes o momento estático, por isso que é importante você escolher a letra que você vai usar, tá? Tem gente que usa Q para força cortante, eu uso Q para o momento estático, então jamais eu vou usar Q para força cortante. Ok, ó, como queria saber qual é qual nessa fórmula? Então vai ser, tensão de cisalhamento vai ser dada por uma fração, que é força cortante vezes o momento estático dividido pelo quê? Pelo momento de inércia vezes a espessura da barra. André, não lembro o que é nada dessas coisas aí. Você pôs 4 letras aí, eu já esqueci. Espessura é T? Tá, espessura você pode chamar de E, tá? Você pode chamar a espessura da barra do que você quiser. Eu chamo de T porque a minha apostila tá assim, tá? Eu só coloquei I, não coloquei X, nem Y. Mas vocês vão ver que aqui a gente só vai usar um X, então não tem erro. Por isso que eu não coloquei nada, tá? Então tá aí, ó, escrito para você. V, força cortante, Q, momento estático, I, momento de inércia e T, espessura. Claro que a nuvenzinha... Ah, não deu, não ficou tão errado, não. Eu tinha certeza que essa nuvenzinha ia ficar fora de lugar. Ficou um pouquinho só. Te ajeita aqui. Tá bom? Então é isso. Força cortante, momento estático, momento de inércia e espessura. De onde sai essa fórmula? Não dá para justificar sem matemática de ensino superior. Então, infelizmente, só tem que passar ela para vocês. Obviamente, se estivéssemos no presencial, fôssemos ter uma prova, eu ia passar essa fórmula aí, porque nem eu sei ela de cabeça, tá? É muita coisinha. De dar aula, no final do quarto bimestre, aí eu vou estar sabendo ela de cabeça, mas ano que vem eu vou consultá-la de novo. Não é uma fórmula que a gente usa para muita coisa, tá? Ela é muito específica aí, numa área de ensino superior muito específica, tá? Então, uma observação importante que já apareceu aí, que já teve spoiler. Olha só, aqui a gente tem a linha neutra, lembra? A linha horizontal que passa pelo centroide da figura. Isso aqui agora já está mais claro o que é. Você tem a barra, minha caneta é a barra. Se você olhar aqui de frente, você vê um círculo. No caso da barra, do jeito que eu desenhei, você tem ela assim. Se olhar de frente, você vê um quadrado. No caso do exemplo anterior, aí é um retângulo. É uma barra que tem, ela é mais alta do que larga. Então é um retângulo. Linha neutra passa pelo centroide da figura e a figura agora tem sentido. Não é só a figura geométrica, igual no terceiro bimestre, nas aulas de momento estático e momento de inércia. Ela é realmente aí a seção transversal da barra. A seção transversal é isso aqui, ó. Você tem a dimensão mais comprida e você tem a seção transversal, tá? É isso daí. Você tem a linha neutra, ela passa pelo centroide, ó, não está na metade da altura, não está passando na metade da altura, então ela passa pelo centroide. O centroide também está aqui em cima dessa linha, não só na metade da altura, mas na metade do comprimento, certo? E aí, ó, pessoal, o que que a gente vai ter? Vamos ter 2 pontos diferentes, ponto A e ponto B. Poderia ter escolhido os pontos em qualquer lugar aqui. O que A e B vão ter se eu calcular a tensão de cisalhamento no ponto A e a tensão de cisalhamento no ponto B? Pensando na fórmula, o que vai mudar? A e B estão na mesma figura. Então, eles têm o mesmo momento de inércia. O momento de inércia é 1 para a figura como um todo, tá? E a gente sempre vai considerar aqui na horizontal. Então, estando no ponto A ou no ponto B, mesmo momento de inércia da figura. Tanto no ponto A quanto no ponto B, a mesma espessura da figura. André, não tem sentido essa discussão. Porque a espessura da figura e o momento de inércia não depende do ponto que você está. Exatamente. Espessura e momento de inércia para a mesma figura é sempre o mesmo, não muda, tá? E a força cortante vai ser dada, vai estar aplicada e vai ser dada. O que muda do ponto A para o ponto B que a gente viu na aula passada? O ponto A está em cima dessa linha aqui, ó, que eu não vou desenhar para não rabiscar a figura. E o ponto B está em cima da linha neutra. Eles vão ter o que diferentes? Diferentes momentos estáticos, tá? Como o Q de A
é diferente do Q de B? Lembra que a gente calculou que na linha neutra o Q de B é máximo? Então o Q de B é máximo. O Q de A não. Então, não é o mínimo, mas também não é o máximo. É um momento estático intermediário. Lembra que o momento estático é máximo na linha neutra, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar a zero no extremo? Se medir embaixo, a mesma coisa. Desculpa. Máximo na linha neutra, diminui, diminui, diminui até chegar a zero no extremo. Então, como A e B têm diferentes momentos estáticos, eles também vão ter diferentes tensões de cisalhamento. Porque a força cortante é a mesma, ela vai ser dada, vai ser aplicada. O momento de inércia é um só para a mesma área, a espessura é uma só para a mesma figura. Então, tudo aqui nessa fórmula, calculando no ponto A ou no ponto B, serão constantes. Só o momento estático que vai ser diferente. Pelo fato do momento estático ser diferente, as tensões de cisalhamento serão diferentes. Por isso, quando você faz força paralela à área dividida pela área, você tem a tensão de cisalhamento média. Se você quiser saber o valor específico da tensão de cisalhamento, nessa linha é 1. Por quê? Porque o momento estático é 1. Nessa outra linha do ponto A é outro. Por quê? Porque o momento estático é outro. Da mesma forma também, se eu pegar aí uma outra... Deixa eu só sair para ver se depois não vai apagar, coisa que eu não quero. Se eu pegasse uma outra linha qualquer, sei lá, aqui, ó, teria um momento estático diferente também. Então seria outra tensão de cisalhamento. Mas... se eu pegasse uma linha aqui que está à mesma distância da linha neutra que o ponto A, ó. Se eu pegasse uma linha que está à mesma distância da linha neutra que o ponto A, um ponto aqui que está à mesma distância que o ponto A da linha neutra, aí seria a mesma tensão de cisalhamento, ó. A tensão de cisalhamento nesse ponto aqui vai ser igual a tensão de cisalhamento nessa linha, perdão, vai ser igual a tensão de cisalhamento nessa linha. Por quê? Porque os dois vão ter a mesma área de influência e a mesma distância da linha neutra. O Q aqui vai ser igual ao Q aqui. E o que é a única coisa que varia? A única coisa que varia é a única coisa que faz a tensão de cisalhamento variar, tá? Aí só o que já falei escrito, que ali é a linha neutra. A e B terão diferentes Qs, né? Diferentes momentos estáticos e, portanto, diferentes tensões de cisalhamento. Mas se você pegar aqui, você vai ter uma linha que vai ter o mesmo aqui em cima, que vai ter um momento estático igual ao aqui de baixo. Quando tiverem a mesma área de influência, a mesma distância central, vai dar igual ao momento estático. Deu um momento estático igual? Depende da tensão de cisalhamento, tá? Usem bastante o momento estático aqui para ele ficar feliz, porque é o único lugar que a gente vai usar ele, tá? Ainda não definimos o que é linha neutra, mas a gente vai compreender melhor o que é linha neutra, por incrível que pareça, na aula de flexão. Hoje vocês pensam que é só uma linha que passa pelo centroide da figura, tá? E ela vai definir aí o meu momento estático e, consequentemente, ela vai definir também a minha tensão de cisalhamento, porque as outras três componentes aí da minha fórmula são constantes. O que varia é o momento estático, tá? Teoria dada, mas nada melhor para a gente entender do que um exercício, né? Ainda mais esse tipo de disciplina. Falar, não adianta muita coisa, tem que fazer. Pessoal, como é que aplica essa fórmula? Aplicação direta da fórmula. Ele vai te dar uma força cortante e uma seção transversal, tá? Nem achurei a seção transversal, só deixei a linha neutra marcadinha, vê a força cortante, você tem as dimensões dela aí, 20 de comprimento por 40 de altura, tá? E eu quero calcular a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento eu preciso do quê? VQIT, tá? G é um jeito já de decorar, né, para ficar mais prático. Então eu preciso calcular VQIT para depois jogar na fórmula, tá? Mas antes eu preciso calcular ele separadamente, porque nem todos foram me dados aqui de graça. Tem dois que foram dados de graça. A força, que ele deu, tá ali embaixo, 80 kN, a força que está atuando paralela à área, tá? A área eu nem pintei, mas seria a área que é compreendida dentro desse retângulo azul, ou seja, a área desse retângulo aí com os lados azuis. Então, você tem 80 kN, que convertendo para o sistema internacional, na verdade é 80.000 Newton. A espessura você tem, vai ser sempre a espessura horizontal, é 20 centímetros. Também aí, convertendo para o sistema internacional, você divide por 100, vai dar 0,2 metros. O resto, gente, vai ter que calcular. Momento estático e momento de inércia. A gente não fez o terceiro bimestre à toa, porque era basicamente geometria, né? Vamos dizer assim, um aprofundamento, um avanço na geometria, uma área um pouco além da geometria, mas que era, em termos de raciocínio, pura geometria. Não é porque o André gosta de geometria que a gente vai usar, tá? Eu quero a tensão de cisalhamento máxima, então eu vou ter que calcular o momento estático máximo. O momento estático máximo é o momento estático da linha neutra. E o momento estático é o quê? Área de influência vezes distância. Quem que é a área de influência? Eu vou ter que pegar a linha neutra
Aí eu pinto ou a área de cima ou a área de baixo, tanto faz, porque a linha neutra quebra a minha figura em duas figuras iguais. Uma delas vai ser minha área de influência. Vou pegar a de cima, tenho tendência de fazer isso, mas podia muito bem ser a de baixo. Tá? Então a gente já tem a área de influência, uma área que a gente já calculou ali atrás, acabou coincidindo, né? 20 centímetros também, ó, por 20 centímetros é metade de 40, a linha neutra está na metade. Então é esse 20 horizontal vezes o 20 vertical. Já convertendo em metros, a área vai dar 0,2 metro, né, que seria 20 centímetros, vezes 0,2 metro, tá? Deixa eu sair daqui, só porque depois eu vou querer mudar aqui a observação. Olha aqui. Então, isso aqui, pessoal, hein, é a área. Agora nós vamos calcular a distância. Mesmo esquema da aula passada. Momento estático, a gente vai ter que pegar o quê? O centroide dessa área de influência. Vamos ver que cor que eu vou pegar aqui. Vou pegar um amarelo mesmo. A gente vai pegar o centroide dessa área de influência que eu já pintei, a distância dele até a linha neutra. Ó. Se tudo é 40, a metade aqui vai ser quanto? 20. Certo? 20. Metade aqui vai ser 20. Então, a distância desse centroide, do centroide da área de influência até a linha neutra é 20. Então, aqui vou deixar aqui em amarelo mesmo. É 20 também. Também é 0,2. Tá bom? Também é 0,2. Deixa eu ver se vai mudar só aqui. Perfeito. Então, ali é a área. E aqui assim, ó. Aqui assim. Vou colocar um roxo aqui que eu não usei. É a distância, hein, gente? Esqueça, embora sejam os mesmos números, os conceitos são diferentes, tá? Tá ali a definição do que é o que, ó. Amarelo com amarelo, que é a distância, e branco com branco, que é a área, hein? Para vocês relembrarem aí a aula passada. Vou pôr um roxo mais claro também, vai ficar melhor nessa apresentação de fundo escuro. Tá, calculamos aí. Você vai conseguir fazer essa conta, você vai obter aí para o momento estático o resultado. Na verdade, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Isso aqui vai dar 0,0. Ô, perdão, gente. Tem alguma coisa aqui que eu fiz que tá errado. Desculpem, ó. Ninguém tá atento, inclusive eu não tô. Não é 0,2 coisa nenhuma. Quem concordou comigo aí que era 0,2 se lascou porque tá errado. Ó, não é 20, gente. Olha que animalzinho. Não é 20, não. Sabe por quê? Então, né? Essa matéria confunde. Se a gente não tiver muito atento, a gente se lasca. 20 é tudo. 20 é tudo. Então, o que vai acontecer? Ó, a metade aqui de 20 vai ser 10. Olha, que paia! Vai ser 10. Então, a distância do centroide dessa área de influência até a linha neutra, essa distância aqui, ó, vai ser metade dessa altura inteira, que é 20. Vai ser 10, portanto, 0,1. Tava achando estranho? Se fosse tudo 2, ia dar 0,8. E não é 0,8. Eu tenho aqui, eu refiz ontem. É 0,4, porque errei a distância, tá? Então aí realmente vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Quantos zeros? Ó, eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, uma casa, então vão ser 3 casas depois da vírgula e um 4, tá? Tá? Não precisa pensar assim não, tá, gente? Pode aí fazer do jeito que vocês estão acostumados. Eu gosto, às vezes, para fazer de cabeça, é bom pensar assim. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Eu tenho todos os números com uma casa após a vírgula, então no total são 3 casas após a vírgula. É o 4, e eu tenho que descontar aí 3 casas. Ó. Pode ver que se eu contar a vírgula saiu daqui, uma. Deixa eu mostrar com outro cursor para aparecer melhor aí para vocês. A vírgula saiu daqui, uma, 2, 3, 4 casas, tá? Lembra que a gente converteu para metro, né? Então a gente multiplicou algo em metro quadrado por algo em metro. Então, essa grandeza aqui, o momento estático, a unidade dela é metros cúbicos, tá? E para completar aí o nosso trio da fórmula VIC, IT, né? VIC em cima, IT embaixo, que falta? Falta o momento de inércia. Esse formato é qual? É um retângulo. O centroide está no centro do retângulo? Não complica, não. Lógico que o centroide está no centro, né? O centroide está no centro. O centroide é o centro. Lógico que o centroide está em cima da origem. Né? Ele não deu origem, a gente estabelece onde a gente quer. Então, vamos pôr a origem aqui para ela coincidir com o centroide da figura para a fórmula ficar simplesmente BH ao cubo. Consertar aí o cagada que eu fiz no risco. BH ao cubo sobre 12. Tá?
BH ao cubo sobre 12. Agora é só substituir na fórmula. Quem que é base, eu estou fazendo, é bom ficar claro aqui que eu estou fazendo o IX. Eu vou evitar escrever IX, mas só para ficar claro, eu estou fazendo o IX, tá? Porque o que interessa aqui é o horizontal. O momento estático é sempre horizontal, então quando a gente for calcular aqui na mesma fórmula, momento estático e momento de inércia, o momento de inércia também é o horizontal. É o IX, então a base é o 20, já convertido em metro. E a altura é o 40. Então, BH ao cubo sobre 12, tá? O 0,4 aqui vai ao cubo. Essa conta é mais chata, tá? Essa conta aqui joga aí na calculadora. Primeiro faz o 0,4 ao cubo, depois multiplica por 0,2, depois divide por 12, vocês vão tirar 1,067 vezes 10 a menos 3. Por que eu falei 3 e escrevi 1? Que loucura, tá? Então, esse número aqui. Gente, unidade de momento de inércia. Momento de inércia é uma base vezes a altura ao cubo. Base vezes a altura ao cubo. Então, é uma unidade de comprimento vezes a outra unidade de comprimento ao cubo. Então, vai dar unidade de comprimento à quarta, tá? Unidade de comprimento à quarta. Base está em metros, a altura está em metros, mas a altura está ao cubo. Então, na verdade, você está fazendo aí altura ao cubo vai sair em metros cúbicos, vezes base que está em metro, vai dar metro à quarta. Deixa eu copiar aqui para escrever direito. Então, aqui vai dar menos 3, hein? Menos 3, e a unidade é metro à quarta. Pronto, agora a gente achou todo mundo aí dado para nós na fórmula, tá? Achamos realmente todo mundo. Momento de inércia, momento estático, espessura e cortante é mais rápido, tá? Então, no último slide, a gente finalmente, graças a Deus, nós vamos terminar esse exercício. Tensão de cisalhamento em um dado ponto em uma dada linha, né? Ou simplesmente Vic, it, tá? Simplesmente Vic, it, vai ser dada por essas coisas aqui, ó. Mas, como eu quero a tensão de cisalhamento máxima, eu tenho que usar o momento estático máximo, que é o da linha neutra, que eu já calculei ali, tá? Ele já está calculado. Agora é substituição direta na fórmula. Se vocês voltarem ali no slide anterior, vocês vão ver que a força cortante é 80 kN. Portanto, no lugar de V, você põe 80.000 newtons, né? O momento estático, a gente calculou lá, é 0,004 metros cúbicos. O momento de inércia, aquele número horrível que saiu batendo na calculadora, né? Volta lá, 0,4 eleva ao cubo, aperta igual, multiplica por 0,2, aperta igual, divide por 12, aperta igual. Vai dar essa coisa horrorosa, 1,067. Na verdade, vai dar 1,0666666 vezes 10 a menos 3. Eu arredondei para 1,067, tá? 1,067. 10 a menos cubo. E a espessura, 20 centímetros. Ali, ó. Tá vendo? A espessura é sempre a dimensão horizontal, hein? 20 centímetros, como a gente converteu força para Newton, momento estático para metro cubo, momento de inércia para metro a quarto, a gente também converte a espessura para metros, tá? Aí vocês vão ter que fazer essa conta, tá? Isso é um pé no saco. Mas não tem problema, não. Faz aí, tá? Faz o seguinte, você pode pôr parênteses na calculadora ou fazer separadamente. Eu faria a primeira parte de baixo, tá mais zoada, 0,6710 a menos 3, já vai sair no cálculo de momento de inércia, multiplica por 0,2. Beleza, aí você abre um parênteses, 80.000 vezes 0,04, fecha o parênteses, divide por ans, né? Por answer, que já vai estar ali no seu visor o resultado dessa coisa horrível aqui, né? Então, quer dizer, deixa aparecer no visor o momento de inércia, multiplica por 0,2. Aí, você escreve 80.000 vezes 0,004, parênteses, não esquece do parênteses, divide por ans, que já vai estar lá no visor o seu denominador. Bom, calculadora, vocês operam bem aí, qualquer dúvida, qualquer discrepância de cálculo, vocês me dão um toque. Isso aqui, por incrível que pareça, vai dar um número redondo, tá? Se a gente tivesse deixado indicado esse momento de inércia e não usasse calculadora, a gente iria cortando ali coisas e não ia dar quebrado. Isso aqui vocês vão ver que se vocês fizerem direitinho, sem forçar muito a barra no arredondamento, isso aqui vai dar 1.500.000 Pascal. O número é grande, né? 1.500.000.
Para representar tensão, dificilmente a gente usa Pascal. Sabe o que, que a gente usa, pessoal, para representar tensão? A gente usa o megapascal, que é 1 vezes 10 a sexta Pascal. Ou seja, Pascal para megapascal divide por 1 milhão. O que, que é isso na prática? Andar com a vírgula 6 casas, diminuindo, né? Então a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então andei com a vírgula 6 casas para a direita para transformar Pascal em megapascal. 1,5 megapascal é a tensão máxima, cisalhamento máxima nessa... Eita, nós, agora ficou vermelho. Depois eu ponho a resposta aí em cor de rosa, que vai ficar menos agressivo, né, na apresentação, vai ficar mais bonitinho e mando para vocês, tá? Então é isso aqui, ó, 1,5 megapascal. Entenderam a sequência do cálculo? Vic, it, tá? Espessura é dado, força normal vai ser dado, vai ter que fazer os cálculozinhos aí de momento estático e momento de inércia. O momento de inércia geralmente vai ser fácil. Por quê? Né? Ele que é o mais difícil geralmente vai ser fácil. Porque o centroide da figura vai coincidir com a origem do meu sistema, então é só uma fórmula tabelada. O momento estático tem que tomar cuidado com essa distância. Vocês viram que até eu errei, né? Eu pus 20, 20 é o total. A distância do centroide da área que eu pintei até a linha neutra é metade do 20, é 10, tá? É 10. Então, cuidado. É a área de influência vezes a distância do centroide dela até a linha neutra. Então, cuidado. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Tá bom, pessoal? Não é nem 10 horas ainda, hein? Não é nem 10 horas e a gente já terminou. Tô aí animando todas as minhas aulas para a gente poder falar menos coisa em menos tempo, que é mais coisa em menos tempo, perdão, que é o que o remoto nos permite, tá? Então é isso. A aula hoje é para aprender a aplicar a fórmula Vic-IT. O que a gente fazia até então com tensão de cisalhamento era considerado tensão de cisalhamento média, tá? A gente dividia aí a força paralela a uma área por essa área, acha a tensão de cisalhamento média. A força perpendicular pela área é a tensão normal mesmo, não é a tensão normal média, não. Aqui é a tensão normal mesmo que essa força gera, tá? Agora, quando você divide a força paralela pela área, é a tensão de cisalhamento média. Para calcular ela em um único ponto, na verdade numa única linha, né? Porque ela varia, como a gente viu, linha a linha, porque o que varia é o momento estático, o que faz ela variar é o momento estático, os outros três são constantes, e o momento estático varia linha a linha, né? Para calcular ela linha a linha, a fórmula Vic-IT, e aí um exemplo de aplicação. Tá bom, pessoal? Boa semana para vocês, até quinta. Já vou começar a bolar as atividades aí do quarto bimestre. Não sei quando é que eu ponho as atividades do quarto bimestre, mas vou tentar não demorar muito, porque janeiro e fevereiro vai ser correria, né? Mas faltam em 5 aulas a gente termina, tá? Então vão sobrar aí algumas aulas para dúvida, horário da aula para vocês aproveitarem para desenvolver as atividades. E é isso aí, tá bom? Valeu, até quinta. Ana Clara deu risada, deu a voz narrando um aluno perguntando. Gente, eu fiz a voz assim para dar um mistério. Não quis, pelo amor de Deus, zoar, né? Ninguém. E fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Mas sempre eu faço assim, essas perguntas que eu sei que são dúvidas que podem surgir, porque eu me coloco no lugar do aluno. Falar, eu ia perguntar isso aí, se eu estivesse prestando atenção, né? Que bom que vocês estão prestando atenção mesmo no remoto, todo mundo está cansado, mas está acabando, né? Se Deus quiser. Gente, obrigado. Bom dia para vocês, boa semana, até quinta. Ou até antes, estou à disposição para tirar dúvida, tá bom? Valeu. Depois você me conta do cinema se você for, João Tadeu. Abração. Onde sim, tchau.